Prisão preventiva de Evandro Melo é convertida em prisão domiciliar. A Prefeitura de Manaus anuncia obra de drenagem para Djalma Batista em áreas adjacentes em 2018. Missa do Galo lota a Catedral Metropolitana de Manaus, que missão foi realizada em horário diferenciado. A Secretaria de Administração Penitenciária confirma a chegada de mais 40 homens da Força Nacional ao Amazonas. A Paz do Mineiro tenta dar o troco ao Cruzeiro, que contratou o atacante Fred e faz sondagens para tirar a condição de seu rival. O presidente Michel Temer faz novo apelo pela reforma da Previdência. E da Espanha pede ao Parlamento da Catalunha que abandone as ideias separatistas. Atentado suicida mata 5 civis do Afeganistão. Papa Francisco invoca o dono da paz para o mundo e compara Jesus de Maria a refugiados na Missa do Galo. O profissional de execução é encontrado no Paraná. Homem é executado com 5 tiros no bairro do Mutirão. Esses são os destaques desta edição do Jornal da Manhã, que está começando agora. 6 horas em Manaus. Previsão do tempo. Sol com alguma nebulosidade pela manhã. Período de nublado a parcialmente nublado com chuva a qualquer hora do dia. De 90% a probabilidade de chover 45 milímetros nesta segunda-feira, de acordo com o Climatempo. A temperatura aqui no momento é de 25 graus, terá máxima de 30 graus centígrados. Normais as operações de pouso e decolagem dos aeroportos de Manaus. Hoje é segunda-feira, 25 de dezembro. Dia do Natal do Senhor para católicos e protestantes. Os batistas comemoram no dia 7 de janeiro. Já se passaram 359 dias do ano e faltam agora apenas 6 para acabar 2017. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. Era instituída em 1920 pela Igreja Católica a data do nascimento de Jesus Cristo. Acontecia em Belém em 1821 o primeiro voo de um balão dirigível no Brasil, com Lê Victória. Este também foi o segundo voo do mundo nesse tipo de aeronave. Era inventado em 1843 o cartão de Natal. Subia ao trono japonês em 1926 o imperador Akihito. Nascia em 1949 a cantora e jogadora de basquete Simone. 6 horas, 1 minuto. As unidades de urgência e emergência da rede estadual de saúde funcionarão normalmente em plantão de 24 horas durante o feriado de Natal nesta segunda-feira. O secretário estadual de saúde, Francisco Deodato, informa que 24 unidades estarão abertas para atender a população. Estarão funcionando os 9 serviços de pronto atendimento, SPAs, a unidade de pronto atendimento, UPA, Campos Sales, os 7 pronto-socorros e as 7 maternidades. Os SPAs possuem infraestrutura para atendimento de urgências e emergências de baixa complexidade, como mal-estar súbito, pequenos ferimentos e dor de cabeça. Os casos mais graves devem ser encaminhados aos pronto-socorros. As maternidades ofertam atendimento às mulheres gestantes. Nas unidades que atendem com consulta agendada, como é o caso dos serviços ambulatoriais das unidades do Centro de Atenção à Melhor Idade, CAIME, e do Centro de Atenção Integral à Criança, CAIC, policlínicas e fundações, não haverá atendimento no feriado. O funcionamento deste serviço será retomado na terça-feira, a partir das 7 horas. Manaus, 6 horas e 2 minutos. O Arquivo Público do Estado do Amazonas está com a exposição Presépios de Natal aberta para visitação pública até o dia 7 de janeiro. A mostra foi aberta com a intenção de chamar a atenção do público amazonense para o acervo do órgão, que inclui documentos históricos de várias áreas da administração pública do Amazonas. Como nessa época muitos turistas passam por aqui, queremos chamar a atenção não só deles, mas de toda a população para visitarem o Arquivo Público, explica a servidora Tâmara Pereira, que responde interinamente pela diretoria do arquivo. São mais de 15 presépios de vários tamanhos, modelos e de diversos materiais como madeira, plástico, louça e pedra. As peças foram emprestadas para a exposição por 3 colecionadores, Antônio Carmona, Pedro Arcos e Renata Holanda. Um dos colecionadores, Pedro Arcos, comenta que o presépio significa mais do que uma decoração natalina, mas também a fé e o espírito de confraternização. É a maneira que São Francisco de Assis encontrou para representar o nascimento do menino Jesus. Então, um presépio representa a fé em dias melhores e a renovação da esperança, comenta ele. A exposição de presépios ficará disponível para visitação até o dia 7 de janeiro próximo, de 8 às 14 horas, no Arquivo Público do Estado, localizado na rua Bernardos Ramos, número 265, no centro de Manaus.
e a entrada é gratuita. Centenas de católicos lotaram a Igreja da Matriz, no centro de Manaus, para acompanhar a tradicional Missa do Galo na noite deste domingo. A celebração foi presidida pelo arcebispo Dom Sérgio Castriani e iniciou às 19 horas. A Arquidiocese de Manaus estima que cerca de 800 fiéis estiveram na igreja para a celebração do nascimento de Jesus Cristo. No tradicional sermão, o arcebispo falou sobre a importância da comemoração da chegada de Jesus. Manaus, 6h04. Encerrando a temporada de cruzeiros neste ano, o navio Viking Sea atracará nesta terça-feira, amanhã às 12 horas, no porto de Manaus. Com aproximadamente 1.400 turistas a bordo, entre passageiros e tripulantes, a maioria de americanos. A embarcação de bandeira norueguesa será o último navio a passar por Manaus em 2017. Vindo de Parintins, no Baixo Amazonas, o navio seguirá a viagem para Belém, capital do Pará, às 18 horas do dia 27. A temporada de cruzeiros de 2017-2018 iniciou em setembro com o navio Astoria, que vai até maio de 2018, quando terão passado por Manaus 19 embarcações. Cerca de 11,8 milhões de reais já foram injetados na economia amazonense desde setembro, proveniente dos turistas que passaram pelo estado na primeira fase da temporada de cruzeiros, que recebe na próxima terça-feira, amanhã, o 8º navio, o Viking Sea. O último de 2017, segundo informou a empresa estadual de turismo do Amazonas, a Amazonas Tour. Uma obra para revisar todo o sistema de drenagem da Avenida Djalma Batista e imediações está programada para ocorrer em janeiro de 2018. A manutenção foi anunciada pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, após o asfalto afundar e causar a segunda cratera na Rua Pará em menos de uma semana. A obra é uma travessia ao longo da Djalma, construída com arnico, uma moderna linha de tubos de grande imersão, fabricados em aço de alta eficiência e resistência estrutural. Segundo a prefeitura, o material torna o projeto mais econômico, versátil e rápido de montar, além de mais duradouro. A Polícia Militar do Amazonas, com a finalidade de se congraçar com a sua tropa policial, promove na próxima quarta-feira, dia 27, seu tradicional culto ecumênico em ação de graças, alusivo ao encerramento do ano de 2017. O evento acontecerá a partir das 19 horas no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Neri, 5001, Flores, na zona centro-oeste. O Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas homenageia na próxima quinta-feira, dia 28 de dezembro, policiais militares do antigo Regimento Militar do Estado, é conhecido pela Corporação Militar como Heróis de Canudos, os quais, entre os anos de 1896 e 1897, lutaram ao lado de soldados do Exército no sertão da Bahia. A homenagem é uma das tradições na agenda anual da Polícia Militar, que fará na ocasião a entrega de condecorações e honrarias aos policiais militares amazonenses que se destacaram em suas atividades funcionais, serviços operacionais e administrativos no decorrer do ano, bem como agraciará com a medalha Cândido Mariano e o diploma de honra ao mérito às autoridades civis e militares que contribuíram para o engrandecimento da instituição. A Guerra de Canudos foi um movimento armado ocorrido nas proximidades do povoado de Canudos, no interior da Bahia, onde Antônio Conselheiro e centenas de jagunços lutavam contra a presença do Exército Brasileiro e forças públicas de segurança, atentando contra a ordem estabelecida no país nos primeiros momentos da República nos últimos anos do século XIX. 6h07 em Manaus. O ex-secretário de Administração e Gestão do Estado, Evandro Melo, e irmão do ex-governador José Melo, também preso por desvios na saúde do Amazonas, teve a prisão preventiva convertida em domiciliar neste domingo pela Justiça Federal. O juiz plantonista Wenderson Pereira Pessoa emitiu a decisão ordenando o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica. Evandro foi preso na Operação Custo Político, deflagrada durante a segunda fase da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária confirmou que o documento foi entregue no Centro de Detenção Provisória da Manaus 2, o CDPM2, na BR-174, no início da tarde, que Evandro seria conduzido no começo da noite para sua residência. O governo do Amazonas, por meio da Polícia Civil e Comissão Permanente de Concursos COPEC e CETAM, convoca os candidatos aos cargos de escrivão e investigador de polícia aprovados no concurso público de 2009 para matrícula no curso de formação. As inscrições serão realizadas no período de 2 a 8 de janeiro de 2018. A decisão contempla 244 candidatos e a convocação ocorreu por meio de decisão judicial após candidatos considerados não habilitados na prova de digitação
ingressarem com ação civil pública. A lista completa dos aprovados foi publicada no último dia 7 de dezembro no Diário Oficial do Estado. Os classificados para o cargo de escrivão devem comparecer nos dias 2 e 3 de janeiro de 2018, das 8 às 12, das 14 às 17 horas, no campus de ensino 2, delegado Aquiles dos Santos Andrade, no Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública, antiga Academia de Polícia, na Avenida Leonúteus, número 300, segunda etapa do bairro Cidade Nova, Zona Norte, para efetuar a matrícula munido de documentação prevista no edital. Já os aprovados para o cargo de investigador de polícia serão aguardados no local nos dias 4, 5 e 8 de janeiro. A Suzano lançou um projeto que transformará o Instituto de Saúde da Criança do Amazonas em referência no tratamento do pé torto congênito. A iniciativa contará com curso de especialização para profissionais de diferentes áreas com duração de 18 meses. Com a formação de profissionais especializados, a Suzano tem como meta zerar a pilha de tratamento de casos em 5 anos. O pé torto congênito é uma deformidade que envolve ossos, músculos, tendões e vasos sanguíneos. Quanto mais cedo for realizado o tratamento, melhores serão os resultados. A gente quer conscientizar toda a população que, ao nascer, a diagnosticar na maternidade, se a criança tiver pé torto congênito, deve encaminhar imediatamente ao nosso centro de referência, que a gente possa iniciar o tratamento mais rápido e mais precoce possível. Porque com o tratamento precoce, a gente garante que 100% do tratamento é possível obter com excelentes resultados. 6 horas e 10 minutos em Manaus. Mais 40 homens da Força Nacional chegaram a Manaus na última sexta-feira para atuar nos presídios locais. E a informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. Assim como o restante da tropa, os militares permanecerão até março de 2018 na operação. A operação da Força Nacional teve início em 10 de janeiro deste ano, após a rebelião do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, que durou 17 horas, resultou no maior massacre do sistema prisional do Amazonas. Além disso, foram registradas 8 mortes em outras 2 unidades e um total de 225 fugas. A operação tem o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Estado. O número de policiais disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública obedece ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação. O corpo de um homem não identificado foi encontrado no bairro do Tarumanza, no norte de Manaus, deste domingo. O corpo dele estava marcado com a palavra safado no peito. A vítima estava enrolada em um lençol com as mãos e os pés amarrados e tinha marca de tiro na cabeça. De acordo com o delegado Miguel Ribeiro, do 19º Distrito Integrado de Polícia, a polícia recebeu a informação de que havia um corpo na Avenida 2. Os policiais foram ao local e avistaram o homem enrolado em um lençol. Após analisar o corpo, peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica informaram que o corpo do homem havia sido morto com um tiro na cabeça. O corpo do homem foi levado para o IML, onde aguarda por identificação. A morte deve ser investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. 6 horas 16 minutos. Vamos agora ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa, Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva, Edson Melo, ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro 28 de agosto, até que nós tivemos um plantão tranquilo, Eduardo e Edson Melo. Já no pronto-socorro João Lúcio, aí sim, a movimentação foi maior. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de uma garrafada na cabeça. O crime deu-se no bairro Jorge Teixeira e o acusado pela agressão é o próprio cunhado da vítima. Isso aconteceu depois de uma bebedeira. Eles estavam esperando o Papai Noel e enchendo a cara, até que houve um desentendimento e um homem deu uma garrafada na cabeça do próprio cunhado. Ainda na zona leste da cidade, o homem foi vítima de atropelamento, ficou com ferimentos graves pelo corpo e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece até o presente momento. Pronto-socorro Platão Araújo, garrafada, gargaladas de garrafa pelo corpo. Um homem de 22 anos de idade deu entrada por volta de 1h da madrugada de hoje no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de uma garrafada. As primeiras informações dão conta de que a própria enteada foi quem deu-lhe uma violenta garrafada nesse homem. Logo após a chegada de Papai Noel, por volta de 1h da madrugada, foi quando deu-se esse crime na área do bairro Zumbi dos Palmares.
paulada na cabeça. O homem deu entrada com ferimentos graves na cabeça. 16 pontos, para ser mais exato, Eduardo Silva e Edson Melo. Esse homem levou uma cadeirada durante a confraternização de Natal, a noite de ontem, e foi desferida pelo seu ex-enteado. O crime aconteceu também no bairro Zumbi dos Palmares. Uma mulher deu entrada, vítima de um corte de gargalo de garrafa no braço. As informações dão conta de que ela separou-se do marido esse ano, né? E quando foi agora, o marido chegou lá na casa de mamãe, e a ex-mulher estava lá. Ela pegou uma garrafa, quebrou e riscou o braço da atual do seu ex-marido. Ciúme tomou conta dessa mulher que queria matar a outra do seu marido, mas ele não quer mais a velha, ele arranjou uma nova, ficou com a velha tá com tudo, olha, até uma garrafada no braço do seu amado ex-esposo. De polícia, 2 homens foram presos na madrugada após perseguição policial na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus. Os 2 estavam aí numa perseguição. A Polícia Civil foi acionada e perseguiu o veículo e conseguiu prender os 2. De acordo com informações aí dos policiais da 13ª SICOM, os 2 homens, o Frank e o Felipe Ferreira, roubaram um carro Prisma de cor vermelha que já foi devolvido ao seu dono e saíram aí pela cidade. Só que a polícia rapidamente chegou aos 2 bandidos e conseguiu recuperar o veículo e prender os bandidos. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite, madrugada considerada muito tranquila no Instituto Médico Legal. Apenas um registro de morte violenta e aconteceu no bairro Zumbi, não. Aconteceu no bairro Mutirão. Foi no Mutirão por volta de 1h30 da madrugada de hoje. O homem até o momento não identificado foi barbaramente, brutalmente assassinado. Não se sabe por quem ainda, com 1, 2, 3, 5 balaços na cabeça. O crime, repito, deu-se no bairro Mutirão. Ninguém sabe, ninguém viu quem atirou e por que atirou nesse homem que permanece até o presente momento não identificado no Instituto Médico Legal. O IML registrou 29 exames de corpo de delito durante a noite e madrugada. Essas foram as notícias do Instituto Médico Legal de Polícia nas últimas horas da cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. 2017 foi um ano para não ser esquecido pelo torcedor do Grêmio, que viu os comandados de Renato Gaúcho conquistarem a Libertadores pela 3ª vez na história do clube. Grande destaque da conquista tricolor, Luan também foi lembrado por periódicos internacionais que começam a divulgar a lista dos melhores jogadores do ano. Na eleição feita pelo periódico espanhol Marca, o camisa 7 gremista foi colocado na 84ª posição. Para termos de comparação, o brasileiro foi colocado à frente de Yorick Elemenas, um dos destaques do Mônaco, e da grande promessa Casper Dolberg, que atualmente veste a camisa do Ajax. O novo presidente do Santos, José Carlos Pérez, admitiu a possibilidade de o clube ceder jogadores ao Botafogo como moeda de troca para pagar a multa de rescisão contratual de Jair Ventura, que é de cerca de R$800 mil, para oficializar a chegada do técnico para a temporada de 2018. O treinador já acertou verbalmente com o Santos a sua ida para o time da Vila Belmiro, assim como recusou a proposta de renovação de seu contrato feita pelo Botafogo, que confirmou a saída do comandante na última sexta-feira e no sábado já efetivou o auxiliar Felipe Conceição como seu novo técnico. Em um curto período de tempo, o futebol mineiro pode protagonizar mais uma transferência do tipo vira-casaca.
Em ter conseguido manter Hudson no elenco, o Cruzeiro corre o risco de ver o volante jogar com a camisa do Atlético de Minas em 2018. Caso a contratação se concretize, o Atlético Mineiro daria o troco do Cruzeiro, que anunciou o retorno do centroavante Fred após 12 anos longe da Toca da Raposa, de forma repentina, no último sábado. 6h25 em Manaus. A edição online do jornal chileno El Mercurio dá como praticamente certo o acordo com o técnico do Flamengo, colombiano Reinaldo Rueda, para trabalhar com a seleção chilena. Segundo reportagem deste domingo, a Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile aguarda a virada do ano para que a multa rescisória do treinador com o clube carioca caia de valor. No Flamengo, o clima é de expectativa e apreensão, uma vez que a saída repentina obrigaria a diretoria a correr atrás de um substituto e alteraria todo o planejamento para a pré-temporada. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca no dia 18 de janeiro contra o Volta Redonda na Cidade do Aço, provavelmente com um time misto. Na Libertadores, o rubro-negro estreia contra o River Plate da Argentina no dia 28 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Últimas notícias. O consumidor residencial brasileiro terá de lidar com 2 anos de reajuste na energia bem acima da inflação. As causas são um regime de chuvas insuficiente para compensar período de seca e o aumento nos encargos sociais. Na média, as tarifas devem fechar o ano com uma alta de 14% e subir 9,4% em 2018. A expectativa é que o IPCA, inflação oficial, fique abaixo de 3% em 2017 e em 4% no ano que vem. Em algumas regiões, as tarifas podem pesar ainda mais no bolso, segundo o levantamento da consultoria especializada TR Soluções. Na média, a maior alta deve ser registrada na região sul, mais 10,7%, seguida pelo sudeste, mais 9,3%. Em São Paulo, por exemplo, a conta de luz deve fechar este ano 7% mais cara e subir outros 9,1% em 2018. A energia elétrica deve também ter um efeito não desprezível, de 0,4 ponto percentual sobre a inflação medida pelo IPCA do ano que vem. Beneficiado pela limitação para o crédito rotativo, o spread bancário encerrou novembro no menor nível em 2 anos. Segundo dados do Banco Central divulgados esta semana, o spread médio dos créditos com recursos livres caiu 8,1 pontos percentuais entre outubro do ano passado e novembro deste ano, de 42,4% para 34,3%. Esse é o menor nível registrado desde dezembro de 2015. O recuo, no entanto, deve-se quase exclusivamente ao rotativo do cartão de crédito. Segundo o levantamento da Agência Brasil, os juros médios da maior parte dos tipos de linhas de crédito caíram menos que os 6,75 pontos percentuais de queda acumulada na taxa Selic do mesmo período. De outubro do ano passado a novembro deste ano, a Selic caiu de 14,25% para 7,5% ao ano. Em dezembro, o BC, Banco Central, reduziu a Selic para 7% ao ano, no menor nível da história. O acordo de revisão das cadernetas de poupança dos anos 1980 e 1990 é mais vantajoso para quem aderiu às ações civis públicas do que para os que moveram processos individuais, dizem os advogados. O valor a ser pago pelo acordo pode ser 61% inferior ao calculado na ação judicial em curso no caso de uma pessoa com perdas do Plano Bresser de 1987, por exemplo, aponta um cálculo do advogado Alexandre Berti. O acordo estabeleceu valores próximos daquilo que o poupador receberia se continuasse na justiça, mas no caso das ações individuais, essa diferença é maior porque os critérios de juros são diferentes, afirma o advogado Luiz Fernando Pereira. 6h34 em Manaus. Pessoas com deficiências físicas, visuais e mentais severas ou profundas, além de autistas, agora não precisam ir até uma unidade da Receita Federal para pedir isenção de impostos na hora de comprar veículos. A solicitação agora também pode ser feita por meio do sistema de concessão eletrônica de isenção e do IPI e OF disponível no site da instituição. A medida da Receita Federal, publicada esta semana no Diário Oficial da União, prevê que, para fazer o pedido pela internet, o usuário precisa ter um certificado digital, ou seja, uma assinatura online criptografada que funciona como uma identidade virtual e pode ser obtido em empresas especializadas. 6h35 em Manaus.
A saída de Felipe Massa da Williams deixou uma questão na cabeça de quem acompanha a Fórmula 1. Quem será o próximo brasileiro a correr na principal categoria do automobilismo? A resposta não é simples nem clara, mas tem indícios vindo de dois lugares: a Academia de Pilotos da Ferrari e a família de Emerson Fittipaldi. As duas coisas se cruzam em um nome: Enzo Fittipaldi, o neto de Emerson Fittipaldi, bicampeão da Fórmula 1, vai para o seu segundo ano como membro da Academia da Ferrari. Aos 16 anos, o jovem disputou a temporada completa da Fórmula 4 italiana neste ano, terminando na 9ª colocação. Em pronunciamento à nação, o presidente Michel Temer fez ontem uma retrospectiva do ano e voltou a defender a aprovação da reforma da Previdência. Citando a Argentina, que apesar de grandes protestos populares, aprovou na última terça-feira mudanças nas regras para a aposentadoria, Temer disse acreditar que os parlamentares não faltarão ao Brasil. Quero dizer uma palavra sobre a reforma da Previdência. Não é uma questão ideológica ou partidária, é uma questão do futuro do país e para garantir que os aposentados de hoje e os de amanhã possam receber suas pensões, disse Temer. Tenho plena convicção de que nossos parlamentares darão o seu voto e o seu aval para que isso também aconteça aqui. Tenho certeza que eles não faltarão ao Brasil, acrescentou o presidente. Para Temer, 2017 foi um ano de grandes desafios e de conquistas importantes. Em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente afirmou que seu governo não adotou modelos populistas e conseguiu resgatar o Fundo de Financiamento Estudantil FIES e ampliar programas sociais, além de recuperar a economia. Agora 6h37 em Manaus. No primeiro semestre de 2018, a direção da usina hidrelétrica Itaipu apresentará uma proposta ao Conselho Internacional de Coordenação do Homem da Biosfera, da Unesco, para que o certificado de reserva de biosfera concedido ao lado paraguaio da usina também seja estendido ao lado brasileiro. O avião AG-600, desenvolvido na China e considerado a maior aeronave anfíbia do mundo, fez seu voo de estreia neste domingo 24, saindo de um aeroporto da costa do Mar do Sul da China, no mais recente passo em um programa de modernização do Exército. A China ampliou a pesquisa de equipamentos militares avançados conforme adota uma abordagem mais forte nas disputas territoriais em locais como o disputado Mar do Sul da China, acirrando os ânimos na região Ásia-Pacífico e nos Estados Unidos. Manaus, 6h37. Um juiz federal de Seattle suspendeu parcialmente a proibição de entrada nos Estados Unidos de refugiados procedentes de países de maioria muçulmana, medida tomada pelo presidente Donald Trump logo após tomar posse na Casa Branca. O argumento do juiz é que a regra impedia a reunião de pessoas com parentes que vivem legalmente em território americano. As informações estão da agência F. A decisão foi tomada na noite pelo juiz James Robert após escutarem as argumentações de duas entidades de proteção dos direitos civis, União Americana pelas Liberdades Civis e o Serviço da Família Judaica. Em seu tradicional discurso de véspera de Natal, o rei da Espanha, Felipe VI, pediu neste domingo para o novo parlamento da Catalunha abandonar o caminho do separatismo. Falando em rede nacional de rádio e televisão, Monarca alertou que a estrada a seguir não pode levar novamente ao confronto ou à exclusão que, como já sabemos, era discórdia, incerteza e angústia. Felipe VI ainda acrescentou que os líderes da comunidade autônoma devem pensar nos problemas de todos os catalães, respeitando a sua diversidade. Agora 6h39 em Manaus. A Rainha Elizabeth II decidiu usar sua mensagem anual de Natal para prestar homenagem à maneira com que as cidades de Londres e Manchester se uniram após ataques extremistas este ano. As considerações da monarca de 91 anos será televisionada nesta segunda-feira no Reino Unido e em outros 51 países da Commonwealth. Trechos da mensagem divulgadas pelo Palácio de Buckingham indicam que a rainha elogia as poderosas identidades de Manchester, atingida por um ataque suicida em maio, e de Londres, cujos alvos foram o Parlamento, a London Bridge e outros pontos turísticos da cidade. A rainha afirmou que foi um privilégio poder visitar a sobrevivente dos ataques no estádio em Manchester, onde um homem-bomba se detonou durante um show da cantora pop Ariana Grande. A explosão fez 22 vítimas. 6h40 em Manaus.
O sonar detectou um novo contato na busca pelo submarino argentino desaparecido no Atlântico Sul em 15 de novembro com 44 marinheiros a bordo, informou a Marinha Argentina. Este novo contato será examinado pelo submersível russo Panther Plus, indicou no último sábado a Marinha Argentina sem dar maiores informações. Nas últimas semanas, a Marinha já havia relatado alguns contatos dos sonares que detectaram anomalias no fundo do mar, mas sem resultados. Um deles acabou por ser de um barco de pesca que afundou no oceano há vários anos. O navio de pesquisa oceanográfica americano Atlantis continua suas buscas, segundo a Marinha, e não tem mais esperança de encontrar sobreviventes, mas ainda espera achar o San Juan. Acredita-se que ele tenha explodido. Este caso levou, na semana passada, à demissão do chefe da Marinha Argentina, o almirante Marcelo Stroh. Um homem jogou seu carro contra a sede do Partido Social Democrata, SPD, da Alemanha, em Berlim, neste domingo. A polícia considera a tentativa de suicídio, embora também tenha aberto uma investigação por possível tentativa de atentado. O carro quebrou a porta principal do prédio e parou ao colidir contra uma coluna do hall de entrada. Depois houve um incêndio no interior do veículo que foi controlado. O motorista do veículo ficou ferido levemente e foi levado ao hospital. Ele informou à polícia que sua intenção era suicídio, mas a razão pela qual escolheu justamente a sede social-democrata pode colidir seu carro não está esclarecida. No carro, entretanto, havia um vasilhame cheio de gasolina e outros líquidos inflamáveis. Por esse motivo, o Escritório Regional Criminal de Berlim assumiu as investigações. A ONG Fórum Penal Venezuelano informou ontem que 36 presos políticos já foram libertados após a recomendação feita ontem pela Comissão da Verdade, órgão criado pela Assembleia Nacional Constituinte, olha só, a Comissão da Verdade na Venezuela, de libertar mais de 80 detidos durante os protestos de 2014 e 2017. As informações são da agência F. Foram libertados os jovens Carlos Velasco e Carlos Pereira. São 36 presos políticos libertados entre ontem e hoje, mas é preciso ressaltar que outros 2 foram presos em Mérida. Não há libertações em Mérida, afirmou em sua conta no Twitter o diretor da organização Alfredo Romero. Procurador-geral tinha informado ontem que estava em trâmite a medida de libertação para 69 processados. 6h42 em Manaus. Força de Segurança do Egito informaram que 15 pessoas foram presas em função de um ataque na última sexta-feira contra uma igreja cristã não autorizada no sul da capital, Cairo. As autoridades disseram que 12 dos presos são muçulmanos e 3 são cristãos. Centenas de manifestantes muçulmanos entraram na igreja após as orações de sexta-feira, de acordo com a diocese local, destruindo as instalações e gritando slogans contra os cristãos e pela demolição da igreja. Os cristãos representam 10% da população egípcia. Normalmente a violência acontece nas comunidades rurais. Eles também são vítimas de militantes islâmicos. Responsável por movimentar bilhões no mundo, a produção de games começa a se estruturar e cresce passo a passo seguro no Brasil. Dados do Global Games Market Report 2017 da Newzoo, empresa que realiza pesquisa sobre a indústria de games, mostram que o Brasil ocupa o 13º lugar no ranking de países que mais geraram receita no setor, com estimativa de 1,3 bilhão de dólares para este ano. No mundo é esperado que o mercado movimente 108,9 bilhões de dólares em 2017. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, solicitou que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, instaure processo para investigar a acusação de corrupção feita contra ele. Em áudio que circulou neste sábado por meio de redes sociais, um homem que se apresenta como juiz que acompanha o processo envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, critica a decisão de Gilmar Mendes de liberar Garotinho e o presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues, presos por determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O autor do áudio diz que a mala foi grande, insinuando que o ministro teria recebido dinheiro em troca da decisão. O Corregedor-Geral de Justiça Eleitoral, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, divulgou nota em defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A nota rebate declarações atribuídas ao juiz Glaucenir de Oliveira, da Vara Criminal de Campos dos Goitacazes e titular da Zona Eleitoral do município fluminense.
em áudio que teria sido gravado pelo juiz. O primeiro a mandar prender Antônio Garotinho, Gilmar Mendes é acusado de receber propina para soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, e tirar a tornozeleira da também ex-governadora do estado, Rosinha Garotinho. No áudio, a voz que seria de Glaucinio de Oliveira diz que Mendes mela o trabalho sério da justiça. Na nota, Maia Filho diz que a corregedoria adotará no momento apropriado o seguinte: medida adequada para inibir e reprimir a atitude do juiz considerada sem paralelo e inopinado. Por agora, presta-se ao ilustre presidente Gilmar Mendes a mais restrita solidariedade, repudiando com a veemência a acusação desferida contra ele e desagravando-o pela absurdeza desse ataque, afirma. Ainda segundo a nota, a divulgação na imprensa expõe a ousada postura do juiz que investe contra a dignidade e a honra de Gilmar Mendes. O presidente Gilmar Ferreira Mendes não precisa que ninguém venha a público para defender de tal increpação insidiosa e maligna, porque a sua honradez pessoal e o seu devotamento à justiça e ao direito reconhecidas e proclamadas no mundo jurídico. 6h46 em Manaus. O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, de 79 anos, recebeu neste domingo um indulto humanitário concedido pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski. Segundo o comunicado oficial emitido pela presidência, uma junta médica oficial atestou que Fujimori sofre de uma doença progressiva, degenerativa e incurável e que as condições carcerárias significam um grave risco à sua vida, saúde e integridade. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas após um ataque suicida em Cabul, no Afeganistão. Na manhã desta segunda-feira, claro, o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. O ataque aconteceu nas proximidades de uma das principais agências de inteligência do Afeganistão. Segundo a agência Reuters, o autor do atentado ainda não foi identificado. Ele teria chegado a pé ao local e vestia um colete com explosivos. Todas as vítimas do homem-bomba eram pedestres que passavam em frente ao Diretório Nacional de Segurança. Uma pessoa ficou ferida e, segundo a agência de notícias, o autor do atentado ainda não foi identificado. Ele chegou a pé e vestia um colete de explosivos. A explosão ocorre uma semana depois de o Estado Islâmico reivindicar um ataque a uma instalação de treinamento da mesma agência, que terminou com os terroristas mortos. Com o encerramento dos mandatos de 2/3 dos senadores, os principais caciques do Senado vão às urnas em 2018 em cenário adverso. Terão de explicar ao eleitor as acusações das quais são alvo, propor saídas para a crise política e enfrentar a menor disponibilidade de recursos para financiamento de suas campanhas. Dos 54 senadores cujos mandatos chegam ao fim, 21 respondem a investigações do STF em ações da Lava Jato ou seus desdobramentos. Neste quadro está o nome de destaque na casa, como Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, Romero Jucá, do MDB de Roraima, Aécio Neves, do PSDB de Minas e o presidente Eunício Oliveira, do MDB do Ceará. Será a primeira eleição geral após o STF ter proibido o financiamento empresarial em 2015 e depois de a classe política ter sido atingida pela Lava Jato. O Papa pediu neste domingo paz para todo mundo, especialmente para aqueles povos que sofrem conflitos, e defendeu que sejam libertados os religiosos e fiéis sequestrados em sua mensagem após o Ângelus no Palácio Pontifício na Praça de São Pedro. As informações são da agência F. Francisco invocou o dom da paz para todo o mundo. O Pontífice renovou seu chamado para que, na ocasião do Natal, as pessoas sequestradas, sacerdotes religiosos e religiosas e fiéis laicos possam ser libertados e voltar às suas casas. O Papa também pediu aos fiéis que nestas horas que precedem o Natal, isso foi ontem, se recolham em silêncio em oração pelo nascimento para adorar no coração do mistério o verdadeiro Natal, o de Jesus, que se aproxima de nós com amor, humildade e ternura. O Papa Francisco celebrou na noite deste domingo, véspera de Natal, a tradicional Missa do Galo, durante a qual voltou a lembrar a mais grave crise dos refugiados desde a Segunda Guerra Mundial e pediu abertura a todos aqueles que chegam em nossas cidades. Em sua homilia, o líder da Igreja Católica fez um apelo em defesa daqueles que são expulsos de suas terras e relacionou a jornada de Maria e José e sua fuga com o recém-nascido Jesus para o Egito com o drama de milhões de refugiados no mundo inteiro. Agora 6h49 em Manaus.
Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Na noite de Natal, Temer fez novo apelo pela reforma da Previdência. O dia, ainda no Rio de Janeiro. Turistas argentinos são assaltados por dupla armada no Corcovado. Destaque do Extra. BOPE deseja Feliz Natal com foto de Papai Noel armado. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Com ideais conservadores, católicos têm posições estratégicas na Câmara. O Estado de São Paulo. Após 5 anos, comércio do Brasil com países do Mercosul volta a avançar. Vamos ao Planalto Central, na capital federal, com destaque do jornal Correio Brasiliense. Empresas do DF abrem 489 vagas de estágios na semana do Natal. O que diz o valor econômico? DC prevê alta de 3% no crédito em 2018, primeiro crescimento nominal. Vamos agora a BH, com destaque do jornal O Estado de Minas. 13 pessoas morreram na mesma estrada a caminho do feriado prolongado em Minas. No Recife, destaque do jornal do Comércio. Justiça decreta prisão preventiva do ex-namorado de Feliz Carla. Vamos agora a Fortaleza, com o Diário do Nordeste. PM saca arma dentro de boate, agride outros policiais e acaba preso. Porto Alegre, jornal 0 Hora. Legado de Ivo Tramontina é lembrado por amigos e familiares durante despedida. Principal matéria de capa do jornal Brasil Econômico. Bitcoin cai 25% em apenas um dia. 6 horas e 51 minutos em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição, reportagem policial de Alberto Pellegrini, técnica de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Mello E Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontece amanhã, às 5 horas e 45 minutos. Na sequência de nossa programação, o programa Valdir Corrêa, hoje na apresentação de Fred Lobão. Aliás, o Fred já está aqui na sala de Já se transmissão. encontra aqui conosco, seja bem-vindo, Fred Lobão. Bom Natal. Tenham todos um bom dia. Hora certa. 6 horas e 52 minutos em Manaus.